Você acredita que ser nerd mudou o meu destino? Fala galera, Zigfield aqui na área, o primeiro vídeo aqui do meu novo canal, vídeo de apresentação do Zig. Eu vou falar sobre a minha história, a minha trajetória até me tornar Zig, ou no caso Zigfield. Então eu já começo dizendo, prazer, Luciano. O que eu tô aqui para dizer é por que eu estou aqui, como eu cheguei aqui e por que eu sou tão feliz nisso que eu faço. Tem coisas que eu não vou falar nesse vídeo e a gente pode deixar para um próximo se vocês quiserem. Por mais que o intuito desse vídeo aqui não é ter view, mas é sim me apresentar melhor para vocês que realmente me seguem, que estão comigo em tudo isso, que me fizeram chegar até aqui. Então, vamos lá. Por mais que esse vídeo pode até parecer, e muita gente pode falar que é um tanto de, sei lá, vitimismo, na real, eu vou falar por que ser nerd mudou exatamente a minha vida e pode ter colocado para mim o destino que eu não mudaria se eu pudesse voltar no tempo. Então, vem comigo, galera, que vocês vão entender um pouquinho. Eu acho que a gente pode começar do início. É verdade. Falando sobre a minha família. Até então, vocês podem ver, eu sou um pouco preto, só um pouco, né? Sendo assim, muita gente vai olhar pra mim e falar, bom, você tem descendência africana. Sim. O miserável é um gênio! Eu tenho descendência africana, mas eu não consigo saber da onde, que lugar exatamente da África veio o povo que deu origem a mim. Mas minha mãe, ela comentou que poderia ser da Angola. Agora, realmente, nem ela sabe, acho que ninguém sabe exatamente. Porque, querendo ou não, pessoal que é escravo, que depois que veio vindo, né, começou a complicar a gente saber muita coisa. Mas até então, o que eu sei é que por parte da minha mãe, que é a parte realmente negra da família, eu tenho desde negros africanos, índios brasileiros, italianos exatamente, e sei lá o que mais. E na parte do meu pai, que já no caso é um pouco mais branco até então, tem português, índio e eu não lembro o que mais, e vai ficar por aí. Então, às vezes eu fico pensando, se for fazer a conta no tanto de sangue que tem e um que junta com o outro, eu sou mais indígena do que qualquer outra coisa? Ou seria português? Eu não sei. Já começa que eu não sei de onde eu vim, mas eu sei muito bem quem são meus pais e minha família. Meu pai, nascido e criado em São Paulo. Minha mãe, nascida e criada em São Paulo. A família deles descende de vários lugares, então Minas, Bahia, entre vários outros lugares, mas sou nascido e criado em São Paulo, na cidade de Carapicuíba e Osasco, né? E vem o grande detalhe, eu tenho 31 anos. Tudo bem? Eu acabei de fazer, dia 11 de janeiro, 31 anos. Eu passei dos 30. Mas tá bom, né?
Sendo assim, voltando no tempo e muito tempo atrás, na época da escola, da primeira série até, digamos, a quarta série, eu estudava do lado da minha casa, numa escolinha de latão, era bem legal até então. Só que aí começa o drama. Eu, como qualquer outra criança, gostava de desenho, enfim, então eu não era tão ligado a anime especificamente, eu gostava de qualquer coisa. Mas a minha vida ela foi sendo direcionada principalmente por uma pessoa que no caso é minha mãe, a mulher que eu devo tudo a ela. Eu estou aqui, o meu caráter, tudo que eu conquistei eu devo à minha mãe, que é ela que me deu parâmetro para tudo. É muito legal até parar para pensar hoje que minha mãe, ela me criou para um mundo hostil, para um mundo que o negro não tem vantagens nenhuma, só desvantagens, e pode acabar levando a pior por simples fato de ter a pele escura. E minha mãe me criou pra ser um sobrevivente, tá ligado? É até engraçado porque eu mal saía de casa, ou antes de eu sair de casa, minha mãe já vinha, mesmo quando eu era muito pequeno, quando eu ia pra escola com 7 anos, ela falava: filho, toma cuidado com o que você faz, com o que você fala e aonde você vai, porque você é preto, você pode ser culpado e acabar não voltando pra casa. Ah é, toda vez que eu ia sair de casa eu ouvia uma história diferente de como a polícia confundiu e matou, ou acusou injustamente, ou as outras pessoas por aí simplesmente decidiram que aquele preto tinha que ir preso e deram um jeito para isso acontecer. Para não acontecer comigo, minha mãe me contava isso todo dia antes de eu sair. Eu tenho medo de polícia até hoje, se bem que nem tanto. Por mais que eu nunca tomei enquadro, nunca passei por nenhum problema real com polícia, porque eu sabia me portar muito bem nessas situações. Mas é claro que já foi, mano, já passei por poucas e boas com esse tipo de coisa também, mas não como a maioria. É claro porque minha mãe me ensinou. Eu temia sair. E minha mãe me criou exatamente para ser esse cara que tinha um pé atrás com as coisas. Porque alguém podia fazer alguma coisa contra mim. Ficava pensando, será que todo mundo é meu inimigo? Será que todo mundo não gosta de mim? E esse é um negócio que eu ficava, poxa, como é que eu resolvo esse tipo de coisa? Na escola eu via exatamente isso. Na minha sala de 40 alunos, mais ou menos, 3 eram negros. Só que um era uma menina, que sofria racismo do mesmo jeito, mas não tanto quanto eu. O outro cara era preto também, só que ele tinha o cabelo enroladinho, então ele falava que era moreno. E a galera zoava ele menos. E eu era assumidamente negro. Basicamente o único negro real da sala. 37 pessoas, na verdade 38 pessoas contra mim. Todo mundo era meu inimigo? E eu não sabia separar, e eu acho que ninguém naquela época separava de verdade racismo de uma zoeira normal. Então o bullying basicamente não existia. Ele existia, só que ninguém falava disso. E como minha mãe me criou para sobreviver, eu tive que aprender a lidar com esse tipo de coisa para poder chegar aqui. Então foi aí que as palavras da minha mãe me faziam me sentir um pequeno herói. Mesmo pequenininho, eu tinha que ir para a escola, não era exatamente só para aprender e para ter conhecimento, mas sim para eu vencer na vida. E vencer na vida era realmente uma luta. E essa luta, para mim, era como se fosse um herói de um desenho. Foi quando eu comecei a me apegar mais ainda, galera, a heróis, aos desenhos. E foi nessa época, entre os 7 e 8 anos, que eu conheci animes. Por mais que eu gostava muito ali do Batman, entre outros personagens, o Homem-Aranha pra mim era incrível, mas foi ali que eu acabei conhecendo animes mesmo e filmes daquela época e até, é claro, um dos presentes que eu ganhei quando eu era bem novinho, que eu guardo com tanto carinho, galera, uma X-Wing Star Wars.
Minha mãe gastou o dinheiro que não tinha para comprar isso daqui para mim e eu guardo isso daqui até hoje. Star Wars também me mostrou muita coisa. E tudo que era dessas relações com coisas nerd foram me mostrando muitas filosofias de vida. E foi aí que eu me tornei um pequeno herói para mim mesmo. Esse foi o primeiro direcionamento que minha vida teve. Então eu assistia desenhos e pegava aquelas filosofias de heróis que vêm ali para ajudar de verdade as pessoas sem pedir nada em troca. E aquilo para mim era maravilhoso, era o que eu queria ser. Nesse período, até os 10 anos, eu assistia muito Yu Yu Hakusho, Cavaleiros do Zodíaco e, é claro, o Dragon Ball, que era na época o que eu mais gostava, porém, Yu Yu Hakusho é o que eu mais gosto, até comparando naquela época era o que eu mais gostava. Mas era engraçado porque a escola é bem perto de casa, dá tipo uns 5 minutos andando. E exatamente o meu horário de saída da escola era às 3 horas da tarde, que era exatamente a hora que começava Dragon Ball na antiga Rede Manchete, se eu não me engano. Eu tinha a opening de Dragon Ball para sair da escola e chegar em casa e assistir o episódio. Galera, era um desafio diário para mim. Dava o horário, eu já estava preparado, olhando para a porta, a professora falou, vocês podem ir embora, eu disparava correndo. E no momento que eu tava correndo, o que estava rolando? O céu resplandece ao meu redor. E eu correndo. O ar e estrelas brilham entre as nuvens sem fim. Era exatamente o tempo que eu tinha para chegar em casa. E quando a minha mãe estava em casa, ela sabia que eu ia vir correndo. Ela já deixava a TV ligada, porque quando eu chegava em casa eu ouvia: o final do caminho da serpente. É o senhor Kaiô? Exatamente o episódio de hoje. Era incrível, era incrível, era incrível. Mas já teve até vezes que eu briguei na escola por causa disso. Além de tudo, eu era negro, sozinho e nerd. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Antigamente também tinha muito preconceito com isso, né, galera? Ser nerd. Sair correndo pra assistir um desenho era coisa de nerd. Já teve vezes que eu fui cercado na escola para ser impedido de chegar em casa a tempo para assistir Dragon Ball. Então eu já briguei para assistir Dragon Ball. Olha as ideias. Na adolescência as coisas mudaram um pouco e eu aprendi uma coisa, aprender a lidar. E para aprender a lidar, eu aprendi a ser outra pessoa. Então a minha nerdice e os meus gostos tiveram que ser guardados, galera, dentro de mim. Nós tínhamos interações com meninas e todo mundo perdendo sua virgindade, enquanto eu mantendo e preservando a minha como um bom nerd. Até pessoas da minha família me obrigavam a fazer coisas só para, sei lá, ser igual a todo mundo, mas não era exatamente aquilo que eu queria. Então, por muito tempo eu fingi ser algo que eu não era, simplesmente para passar desapercebido e conseguir seguir dentro do que eu gostava. Muitos amigos meus, perto de 15 anos ali, já estavam na criminalidade. Tanto que hoje, muitos não estão aqui, outros estão presos. E foi exatamente nesse ponto, ser nerd fez a minha vida tomar um rumo tão diferente que eu poderia não estar aqui hoje. Na época que todos esses meus amigos que já não eram mais virgem iam pra rolê, gostavam de um monte de coisa maluca, enquanto eles estavam indo pra essas coisas, me chamando, e eu até fui pra, muitas vezes eu saí com eles, momento de começar a usar drogas. Você que fuma maconha vai morrer antes do Natal. Foi quando eu conheci uma galera
que era totalmente diferente daquilo. Eu não me sentia naquele lugar bem. A galera bebia, eu tive o contato ali com drogas. Eu não me sentia parte daquilo, galera. Na verdade, eu queria estar em casa, eu queria estar vendo, eu queria estar lendo, não queria estar ali. Eu não queria estar beijando um monte de mulher, eu não queria estar perdendo minha virgindade de verdade. Eu só estava ali para mostrar algo para aquela galera. Então a sociedade ali em volta de mim me cobrava aquilo, até eu conseguir realmente achar dentro dessa sociedade pessoas que eram exatamente igual eu. Por uma simples coincidência, pelo fato de gostar de videogame e pedir para um amigo meu emprestar um jogo que ele não tinha, ele me apresentou uma outra pessoa. E essa pessoa, que é um grande amigo meu até hoje, me apresentou os meus maiores amigos na vida. Esses caras me apresentaram RPG, esses caras me apresentaram vários e vários videogames, esses caras andavam comigo de skate, e esses caras viveram comigo coisas, galera, que eu não mudo a minha vida em nada. Com 15, 16 anos, a gente tava lutando na rua, brincando de ninja por causa do Naruto. Soltando Kamehameha um no outro por causa do Dragon Ball. Jogando RPG de mesa e se vestindo no possível ali do que dava de vampiro. E eu pude pela primeira vez me sentir livre. Porque a maioria das vezes o que eu ouvi é que negro não escuta rock. Preto não gosta de videogame. Preto não fica cantando música de japonês. Shizukani, Shizukani, Maku wa Kiryotoshi. Sabe, galera, uma parada que me deixa até triste hoje de pensar é que só pelo fato da cor da minha pele ser mais escura, eu não tinha o direito de gostar de certas coisas. É até duro de lembrar por tantas coisas que eu passei na escola. Na pré-adolescência mesmo, por mais que eu não ligava tanto pra namorar e não sei o que, eu queria. E namorei, né? Namorei, fiquei, essas coisas tudo. Mas pra vocês terem noção, imagina você gostar de algo e não poder gostar de verdade de algo ou mostrar pra alguém que você gosta dessas coisas. Por mais que eu sei que vai ter gente que gosta de coisa errada, que é realmente errado, tipo loli, e vai falar que é normal. Não, o meu exemplo é pelo simples fato de eu ser um cara negro, eu achava bonito, eu gostava de meninas brancas. Por mais que eu goste de qualquer coisa, até se viesse uma mina azul eu ia achar top. Ultimate Gado Championship! Eu gostava de menina branca. Eu cheguei a brigar por causa que eu namorei uma menina branca. Pelo fato de eu ter namorado uma menina ruiva até, uma galera me cercou na porrada, galera, e falou que preto tem que namorar com preto, não com branco, e é isso. Eu não tinha controle do que eu queria fazer. Então, eu tive que mascarar tudo que eu era. Mas algumas coisas não teve jeito. E eu lutei mesmo, eu briguei muito por causa disso. Então, saí na porrada várias vezes. Por mais que a maioria das vezes até acabei levando a pior. Mas eu lembrava de amigos meus que era nerd, e ele falava, tipo, queria tanto que tivesse uma menina que gostasse de nerd. E aí eu lembro de alguns foras que eu tomei que nem, eu não vou ficar com você, você me dá nojo, você é preto. Ou eu não posso ficar com você porque se outras pessoas verem eu ficando com preto vai ficar ruim pra mim. Entre outras vezes que eu já ouvi comentários de, credo, você ficou com ele, mas ele é preto. Era complicado. Eu via que os personagens de anime, até nesses animes que tinha questões amorosas, né? Romance. O cara via aquilo como um desafio pra ele. E era assim que eu me via. Eu me via como um cara que realmente tinha que desafiar todo mundo. E novamente, eu me sentia um personagem de anime. Eu conquistar uma menina branca a ponto dela ignorar o fato de eu ser negro e ficar comigo, pra mim era um desafio. E quando eu fazia isso acontecer, eu me sentia incrível. Mas incrível. Quando eu mostrava para as outras pessoas que eu podia tirar as melhores notas da escola, mesmo sendo preto e morando no lugar que eu moro e bababá e bababá, eu me sentia incrível. A escola pra mim era quase que um anime feito do neguinho, que era totalmente diferente do que o mundo manda ele ser. Eu lutei contra o mundo, quebrar paradigmas, lutar contra a sociedade, lutar contra tudo que falava não pra mim.
eu lutei contra. Não dá pra excluir o fato de que ser negro, sim, a gente tem uma certa desvantagem. Eu até recomendo pra vocês, galera, um vídeo do Átila, que no caso é do Nerdologia, mas um canal pessoal do Átila, que ele fala sobre meritocracia. Talvez vocês vão entender um pouco do que eu quero dizer, mas imagina que todo mundo vai ter que fazer essa corrida, mas tem gente que começa um pouquinho mais à frente, outros um pouco mais atrás. Então, eu além de tudo, não posso reclamar de algumas outras coisas. Tem gente que sim, estava ainda pior que eu. A gente passou por muitos perrengues, mas eu consegui ir para a escola e voltar sem problemas. Eu tinha o que comer, eu tinha onde morar. E eu só tive que me dedicar aos estudos, consegui fazer minha faculdade, consegui arrumar um emprego já na área da minha faculdade e foi tudo muito mais fácil depois que eu tinha conhecimento. Mas para ter foco, né, e conseguir ganhar conhecimento, eu tive que lutar muito contra essas adversidades. O Brasil é o país que tem mais diversificação de raça e de tudo, né, galera? Mas não quer dizer que por causa disso ele tem oportunidades iguais para todo mundo. Tem oportunidade para todo mundo, mas igual eu não sei dizer. E eu não tô aqui também para dizer que, oh meu Deus, ele fez isso e venceu tudo. Não, galera. A verdade é que todo mundo tem batalhas para vencer. Não importa a sua cor, não importa o seu gênero. Todo mundo tem as suas próprias batalhas. Basta você saber como que você vai lutar. E eu agradeço ao fato da minha mãe me tornar um pequeno herói. Eu agradeço ao fato de eu ter um gosto por algo que talvez me desviou de um caminho que a maioria das pessoas como eu foram. Hoje muitos amigos que negros, outros até brancos e o que for, galera, morreram, cara. Eu perdi pessoas da mesma idade que eu pelo simples fato deles ter tomado um rumo diferente, deles terem escolhido para eles um destino. Talvez eu nem acredito que existe exatamente um destino, algo que já esteja traçado. Eu acredito que nós temos o poder de alterar o nosso futuro, o nosso destino. Então, escolher ser nerd fez eu tomar o rumo e andar pelo destino que eu escolhi. Por mais que eu me direcionei para uma faculdade que talvez não era exatamente o que eu queria, eu sou formado em TI, gosto muito de TI, trabalhei muitos anos com isso, mas eu não me sentia também parte daquele local. Trabalhando com TI, arrumando computadores, trabalhando para empresas, eu não acreditava que era exatamente aquele o meu destino final. Por conta de vários detalhes, e infelizmente, acabei perdendo até a minha maior heroína, que era a minha mãe. A perda dela fez eu mudar muita coisa na minha vida, fez eu tomar um rumo muito diferente. E esse rumo foi exatamente me colocar e me lançar para aquilo que eu amava de verdade. Basicamente eu ia largar toda a minha faculdade, o meu diploma que está guardado ali no guarda-roupa, para dar aulas, galera. Eu ia fazer uma nova faculdade, dar aula de um tema que eu gosto muito, que é história. Hoje, na real, nem professor eu sou, e nem quanto um professor ganha, eu ganho menos ainda. Mas eu falo pra vocês, eu nunca fui tão feliz na minha vida como eu sou hoje com um canal de videogame, que faz vídeos de jogos, se diverte fazendo e espera divertir as outras pessoas com a mesma coisa que diverte ele. Então estar no YouTube não é exatamente ainda o meu projeto final, não é exatamente o que eu queria ser, mas ele tá me dando a chance de poder fazer um pouco disso. Porque o que eu quero de verdade, galera, o meu sonho desde criança e o que eu pensei que eu teria que fazer diferente ou que não poderia ser exatamente o que eu quero, eu tive que mudar, mas na verdade hoje eu paro e penso que sim, eu posso ser um herói de verdade. O meu sonho final é poder fazer o bem para as outras pessoas e me sentir bem com isso, sem ganhar nada em troca. Então, é para isso que eu tô rumando. E quem sabe um dia eu não posso, pelo menos, me sentir um herói. Porque é isso que eu queria quando eu era pequeno. Era assim que minha mãe me via quando eu era pequenininho, enfrentando as coisas da vida. É assim que eu me vi até chegar aqui, um pequeno herói para mim mesmo, para minha mãe. E quem sabe no futuro eu não possa fazer mais por outras pessoas como muitos aí fazem hoje. Muito obrigado, galera.
Meu nome é Luciano, mas você pode me chamar de Zig e esse é meu novo canal. Tamo junto, hein? Ó, montei todinha.